queridos e queridas, nesse início das nossas conversas a respeito da sociologia jurídica, eu vou fazer uso de uma tragédia grega, Antígona de Sófocles, para fazer uma analogia ao que seria um antecedente remoto de uma visão da sociologia do direito. Aliás, essa tragédia grega também é utilizada por alguns teóricos como um antecedente remoto da construção histórica dos direitos humanos. Na tragédia Antígona, nós nos deparamos com a história de Jocasta e Édipo Rei, que, ao tomar conhecimento que havia desposado a própria mãe, arranca os olhos e sai de Tebas. Com isso, ele deixa o trono vago, que foi disputado por seus dois filhos, Eteócles e Polinice. Nessa disputa, fica acordado que cada um deles permaneceria no trono enquanto rei durante 1 ano, sendo que essa posição cambiaria, então, de tempos em tempos. No primeiro ano, Eteócles foi, portanto, o rei de Tebas, e ao chegar ao final do que seria um mandato como rei, ele se nega a entregar o trono para o irmão Polinice. Isso faz com que uma guerra fratricida tenha início e acabam morrendo os dois irmãos. Creonte, tio de Polinice e Eteócles, e também tio de Antígona e sua irmã Ismênia, ocupa o trono e ordena que o corpo de Eteócles seja sepultado com todas as honrarias dirigidas a um rei. No entanto, Polinice é condenado a ter seu corpo atirado e consumido por abutres. Antígona se volta contra essa determinação, fundamentando a sua revolta no fato de que há leis divinas irrevogáveis por qualquer homem. As leis de Creonte são as leis dos homens. Eles podem criá-las e também revogá-las. No entanto, isso não é possível quando se trata de leis divinas. E enterrar o corpo do seu irmão compunha, na visão de Antígona, uma lei divina, a Têmis. Para aquela época, caso o corpo não fosse enterrado, o indivíduo passaria 100 anos vagando no Rio das Mortes, sem ter o destino, então, que o seu espírito mereceria. Em razão, então, do fundamento de um direito divino, é que Antígona se volta contra a posição do rei, seu tio Creonte. Então, essa análise entre a Têmis, que era a lei divina, e a Nomos, que era a rei dos homens, há uma observação externa, inclusive tecendo críticas à interferência do homem no que seria também um fundamento dos direitos naturais. Com base nessa analogia, nós podemos linkar em outros antecedentes remotos, trazidos, por exemplo, por Machado Neto. Para o autor, o surgimento dos sofistas decorre de uma dupla crise na Grécia do século V a.C. Essa dupla crise, que cria esse ambiente propício para o surgimento dos sofistas, se compunha em duas vertentes. Uma primeira, nas alterações da vida social, e uma segunda perspectiva, na transformação do pensamento pré-socrático. Os sofistas, que eram filósofos que vendiam os seus conhecimentos, saíam de maneira itinerante pelo que era chamado Magna Grécia, eram mal vistos pelos pré-socráticos e por toda a sociedade aristocrática da época, justamente em razão de vender o seu conhecimento. Haja vista que, para a Grécia, naquele tempo, o trabalho era algo desonroso, voltado tão somente para os escravos, que eram subordinados às ordens das mulheres. Nessa posição, então, já há um ambiente propício para que os sofistas tecessem sua crítica a essa estrutura social.
Mas ainda, os sofistas viam nos pré-socráticos a crítica de que não há uma razão que paute uma resposta adequada e única, um consenso universal a respeito da indagação ontológica, o que é ser, o que é ser. Essa indagação não pode criar uma única resposta como uma verdade universal. E isso vai fazer com que uma das principais características dos sofistas, que era a relativização, cresça com base nessa crítica. Além desse fator, havia uma crise social na Grécia. E essa crise social era decorrente do fato de que os aristocratas, que tinham as armas como um símbolo de sua nobreza, passaram a ter que distribuir armas aos plebeus em decorrência das guerras púnicas. Então, ao voltar da guerra, os plebeus se depararam como detentores do símbolo da nobreza, sem, no entanto, advir nenhuma vantagem desse fato. Então, nessa crise social que se instaura com a decadência da aristocracia e uma vontade de ascensão ou de espaço por esses plebeus, é que cria-se um vácuo propício à crítica social, que era objeto destes sofistas. Então, com base nessas duas críticas, nós vamos encontrar a ampliação da influência dos sofistas naquela sociedade grega de então. O relativismo e um ceticismo oriundo dos sofistas podem ser impressos, por exemplo, na máxima de Protágoras, que dizia que o homem é medida de todas as coisas, das que são enquanto que são, e das que não são enquanto que não são. Justamente um exemplo típico do relativismo produzido pelos sofistas. Mas as posições sofistas, baseadas na retórica, bem como na oratória, não detinham um valor ou uma fala uníssona. Nós encontramos, por exemplo, a posição bastante diferenciada entre vários dos representantes do sofismo. Cálicles, por exemplo, apontava que o direito natural seria um direito dos mais fortes sobre os mais fracos. E a lei, então, que igualava esses diferentes, era uma violência, porque colocava em privilégio, dava força aos naturalmente inferiores. Então, era uma posição de que a lei, ao promover certa igualdade, contrariava a própria lei da natureza, que colocava que os mais fortes é que têm que conduzir a vida social. Por outro lado, nós temos a posição, por exemplo, de Hípias de Elis, que é o contrário. Ele indicava que todos os homens nasciam iguais e que, por força da lei, eram fixados como diferentes. E fazia isso principalmente pautado no fato de que havia homens livres e escravos, cidadãos e meteros. E é nessa dicotomia também que se cria um ambiente propício para os sofistas, porque eles vendiam formação, eles vendiam educação, vendiam os aprendizados relacionados à retórica e à oratória. E para aquele tempo, quando começa a se consolidar a democracia no modelo principalmente ateniense, vender o trabalho era algo destacado aos inferiores. Ao cidadão livre, filho de mãe e pai gregos, com mais de 18 anos, que era o cidadão da época, os afazeres eram aqueles não remunerados, dedicados a debate cívico e político, ou seja, a vida da polis. Eles faziam isso porque, claro, detinham escravos que eram comandados por suas mulheres, que também tinham uma subalternação na sua categoria social.
Eles vendiam o trabalho, sendo considerados, então, não nobres, equiparados aos escravos, que era quem vendia o trabalho, mas eles formavam justamente aqueles cidadãos nobres que iam compor os debates na polis a respeito da política e principalmente das leis. Outras são as posições de outros sofistas, também sempre em observação e crítica a essa sociedade grega, que começa a se desenhar num novo modelo, e a crítica à lei por um viés, claro, não uníssono, eram várias vertentes, mas tendo por objeto essa crítica, essa leitura da lei com um olhar de fora para dentro. Depois desse momento histórico da Grécia, nós vamos passar por um vácuo histórico muito longo, muito alongado, justamente porque, durante a Idade Média, a teoria pautada principalmente como a principal vertente de elaboração do direito, que era o justnaturalismo teológico, não vai criar um ambiente propício para o que seria uma sociologia jurídica. Então, nós nos deparamos com uma construção sociológica só a partir, então, de Montesquieu, com o espírito das leis, que passa a fazer algumas considerações a respeito do que vem a ser lei, a partir de uma ótica que nós podemos já achar bem aproximada do que vai ser construído na sociologia e na sociologia jurídica. Depois de Montesquieu, nós já vamos dar outro salto para Auguste Comte. E Auguste Comte é tido como o pai da sociologia. Não porque afixou nos parâmetros de metodologia ou objeto, mas porque a partir da chamada física social, ele começa a tratar, então, o que seriam as diretrizes que vão levar outros teóricos a construir a ciência denominada sociologia. Então, Auguste Comte, que é discípulo de Saint-Simon, constrói as bases dessa física social, a qual ele deposita a importância de tratar a ciência humana com parâmetros das ciências exatas, e ele vai fazer isso em decorrência da sua visão positivista. Ele surge no momento de efervescência social na Europa. Veja, nós saímos de uma Revolução Francesa, somada a influências da Revolução Industrial, do Iluminismo, do surgimento de novas classes sociais, como a burguesia e o proletariado, e todo o cenário conturbado que surge dessas novas informações e de novos paradigmas. Para Auguste Comte, apenas uma visão da ordem e progresso seria capaz de conter aquilo que ele denominava uma desordem social. Ele traça, então, que seria um esboço para que mais tarde fosse elaborado enquanto sociologia jurídica. Primeiro por Emile Durkheim e depois, claro, por Max Weber e Karl Marx. No entanto, o parâmetro de surgimento da sociologia não é o mesmo parâmetro de surgimento da sociologia jurídica. Por quê? Porque, por exemplo, Karl Marx não apontava a importância devida à análise do direito, porque, para ele, o direito nada mais era que uma superestrutura justamente utilizada para a manutenção da dominação dos mais fortes sobre os dominados, os mais fracos. Auguste Comte também não havia feito referência ao direito, porque ele, inclusive, deixava essa questão do direito como algo menor, que com a evolução da sociedade, por exemplo, isso tenderia a desaparecer, ao ponto que a sociedade estivesse ordenada de maneira adequada, não mais necessitaria o direito, então, para regrar as relações sociais. Nós vamos nos deparar com parâmetros de uma sociologia jurídica em Max Weber.
em uma obra produzida, publicada, pelo menos, póstumamente, onde ele trata a respeito da economia e da sociedade, lançando já parâmetros para sociologia jurídica. Além, claro, da fixação de Durkheim, da análise sociológica e o objeto da sociologia se pautar no fato social. O fato social, para Durkheim, tem que ser visto como um objeto, e ele também traça linhas de uma sociologia jurídica. Com essa construção, então, com esse surgimento da sociologia jurídica, nós podemos verificar agora o que seria um conceito de sociologia jurídica. A sociologia jurídica, então, se apresenta como um ramo da sociologia que tem por objeto o fato social influenciado pelas nuances do direito, relacionando-se com outras disciplinas afins, principalmente do campo das ciências humanas, como antropologia, ciência política, psicologia, e com base nessa amplitude, o foco da sociologia jurídica vai se voltar às leis e aos fenômenos oriundos das leis, a relação desse fenômeno com a sociedade, a relação inversa da sociedade com as leis, a eficácia ou ineficácia do conteúdo jurídico, a manutenção ou desenvolvimento das instituições jurídicas e outras instituições que se ligam a essa estrutura jurídica, e a relação entre diferentes culturas jurídicas e as interrelações sociais que são pautadas, permeadas pelo direito. Dentro dessa visão, então, da sociologia jurídica, nós podemos apontar e verificar uma primeira abordagem, o que é chamado abordagem positivista. Essa abordagem positivista, que vai observar, então, uma vez que é sociologia jurídica, o direito a partir de uma visão externa, vai apontar uma necessidade de uma posição autônoma do direito em relação a essa sociologia. Então, o direito tem uma autonomia que não se deixa influenciar ou impulsionar pela sociologia jurídica. A sociologia jurídica pode observar, criticar, mas não pode influenciar nem intervir no que é a ciência jurídica. Essa posição positivista da sociologia jurídica vai ter como representante maior a posição e os trabalhos de Hans Kelsen, principalmente na teoria pura do direito. Para Kelsen, a ciência jurídica é uma ciência autônoma e assim deve ser. Ele vai ter que ter uma pureza estrutural, uma pureza enquanto ciência. É a ciência da norma. E ainda, o direito é o objeto principal da análise de Hans Kelsen, e esse direito é o direito positivado. Essa ciência jurídica ligada a esse direito positivado possui método e fundamento próprio da teoria jurídica. Então, o jurista tem uma autonomia científica para, dentro dos parâmetros do próprio direito, fundamentar, observar e ainda trabalhar esse direito de uma maneira metodológica autônoma, sem sofrer influências de outras ciências humanas. Essa posição do Hans Kelsen, que é um princípio de pureza da ciência jurídica, é a premissa básica, tem um enfoque normativo fundamental. O jurista, o observador do direito, o estudioso do direito, observa a norma, a lei, e não o fato social enquanto fenômeno. Não tem um valor transcendente à norma. É a norma pura. Essa sociologia jurídica, então, nessa ótica, vai ter uma
distância de todas as outras formas de observação que não propriamente oriundas da ciência jurídica. Outro teórico que vai também fundamentar o que seria uma acepção positivista da sociologia jurídica é o próprio Max Weber, que pontua a neutralidade axiológica do pesquisador. Então, o pesquisador tem que ter essa neutralidade, e essa neutralidade é traduzida num trabalho da Raquel Weiss, apontando que, para o Weber, a ciência é um conhecimento humano. Se quiser permanecer coerente com o seu compromisso de ater-se aos fatos, ela não pode avançar sobre o campo do dever ser. Então, o próprio Max Weber, dentro da ótica daí, não do direito, como Hans Kelsen, mas da própria sociologia, coloca, então, a sociologia jurídica como algo que observa, mas não toca, analisa, mas não interfere. Isso seria também uma posição de ceticismo da sociologia jurídica, que não interage, então, com o seu objeto de estudo. Essa é uma primeira posição. A posição, portanto, numa abordagem positivista da sociologia jurídica, correto? Passando, então, para um ponto além dessa abordagem a partir de Hans Kelsen e a partir de Max Weber, também a gente precisa pontuar que nessa lógica, nessa ótica, o juiz é a boca da lei. E sendo a boca da lei, ele supostamente imparcial e sem trazer na análise do direito nenhuma influência para fora daquilo que a norma traz, aplica esse direito, então, de forma totalmente imparcial, reproduzindo tão somente o comando ordenado pela norma jurídica. Essa é a posição, então, de uma abordagem positivista da sociologia jurídica. Já para uma corrente que seria a antítese desta tese, que é a abordagem evolucionista, nós temos uma visão diferenciada, porque ela é uma orientação externa, no entanto, essa abordagem externa torna-se interna à medida que se relaciona com o objeto a ser observado, a ser estudado. Ela é uma contraposição à posição, então, de Kelsen e de Weber, porque ela traz, primeiro, a questão de que não há imparcialidade na atividade do magistrado. Não há possibilidade do juiz, ao aplicar o direito, ser totalmente imparcial, sem trazer ali no seu exercício de aplicação do direito nenhuma influência. Já que o juiz, que é quem aplica a lei, aplica a norma, é incapaz de colocar uma barreira e influências para fora da própria norma jurídica, isso abriria, então, a prerrogativa para a própria sociologia jurídica trazer suas contribuições para o campo do direito. E é essa posição de interlocução, mas também de interação com o direito, é que difere a abordagem evolucionista da abordagem positivista. Então, para essa abordagem, há a defesa da interpretação do direito pelos operadores, inclusive pelo juiz, a partir da ótica da sociologia. Então, nessa posição, a sociologia influencia o processo legislativo, mas não o realiza, porque isso é tarefa do legislador, mas influencia com o produto da sua pesquisa, também vai influenciar a própria doutrina jurídica, trazendo também elementos de observação dos fatos sociais a partir da lógica do direito, também influenciando nessa seara, e além do que, como método diverso do positivismo,
ela tem um método que quer ser reconhecido enquanto integrante da ciência jurídica. Então, ela vai influenciar a dogmática do direito e vai influenciar também todo o sistema jurídico. Essa abordagem evolucionista vai trazer a compreensão de um direito enquanto regulador social, que não é anterior à sociedade. A sociedade e o fato social não são desencadeados das normas. As normas é que são desencadeadas pelos fatos sociais e pela própria composição social. O direito, então, não é um fim em si próprio, ele é um instrumento. E sendo esse instrumento, ele vai ter que ser observado, então, nessa lógica em que a sociologia jurídica contribui, influenciando para que esse direito cumpra o seu papel, que é regular e trazer a harmonia às relações sociais postas e observadas na ótica do fato social. E é possível chegar a um consenso? Qual é, então, a sociologia hoje? Existe uma síntese dessa posição positivista versus uma posição evolucionista? Bom, aqui nós vemos os desdobramentos variados dessas duas abordagens iniciais. Mas, para pontuar o que seria a sociologia jurídica hoje, nós temos uma perspectiva pautada principalmente numa atuação da sociologia jurídica. Ela examina, ela influencia fatores sociais que são abordados pela ótica do direito, vai incidir nessa sociedade, vai trazer elementos que vão influenciar a atuação desse jurídico no campo social e vai fazer a leitura disso. Então, o objeto hoje da análise da sociologia jurídica vai atuar nas questões de surgimento do direito, na produção desse direito, na aplicação do direito e também no fenômeno de decadência, que é quando esse direito, essa norma posta, deixa de influenciar ou gerar efeitos dentro dessa sociedade analisada. Então, nós trazemos aqui 3 questionamentos que fazem parte da abordagem da sociologia jurídica hoje. Por que se cria uma norma ou um sistema jurídico por completo? Essa é a primeira questão posta pela sociologia hoje. Por que uma norma é criada? O que leva à criação de um sistema jurídico? O que desencadeia esse fato social? Outro questionamento: quais são as consequências do direito na vida social? Então, como o direito vai atuar, vai agir nessa vida social? Outro questionamento: quais são as causas sociais da decadência do direito, que se manifesta através do desuso, da abolição do fim de certas normas e extinção, inclusive, de sistemas jurídicos por completo. Então, a sociologia jurídica vai realizar a observação do direito e os seus fenômenos de um ponto externo, de fora para dentro, através de lentes adequadas para o objetivo que se traça nessa abordagem. Vai ser a lente política, ou a lente econômica, ou a própria lente social. Então, a partir dessa lente, a sociologia vai focar no fenômeno jurídico interrelacionado com a sociedade, com o fato social, e vai trazer para isso respostas que podem sim ser utilizadas para aprimorar o direito, para orientar a atuação ou a própria formulação das leis que vão, então, tentar conduzir o direito para aquele objetivo que lhe é inerente, que é a realização da harmonia e a resolução dos conflitos sociais postos. Se nós fôssemos pontuar um conceito, este conceito de sociologia jurídica poderia ser um conceito que além de aceito e difundido, que não há
divergências do ponto de vista do estado da arte da sociologia jurídica hoje. Nós podemos pontuar que a sociologia jurídica examina a influência dos fatores sociais sobre o direito e as incidências do direito sobre a sociedade, os elementos de interdependência entre o social e o jurídico, realizando uma leitura externa do sistema jurídico. Então, o que é a sociologia? É a ciência que, através de seu método próprio, vai avaliar essa relação entre sociedade e direito, direito e sociedade, trazendo, então, para essa relação e para análise dessa relação, subsídio para que, então, um possa contemplar o outro de maneira mais adequada a cumprir os fins pelos quais o direito se propõe a fazê-lo. Então, a sociologia é essa análise externa dos fenômenos jurídicos que vão estar permeados na análise dos fatos sociais. Então, essa é a nossa primeira conversa. Tem lá na nossa página, no nosso ambiente virtual, um artigo abordando todas essas questões, além da indicação do material extra, para que não sobre aí nenhuma dúvida a respeito do surgimento da sociologia jurídica. Eu agradeço, até a próxima conversa. Tchau, tchau.